E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Essa é a segunda live do dia. Como vocês já sabem, terça-feira é dia de Talkenomics, né? Programa Talkenomics, que acontece toda terça-feira. Tem apoio da MFI. Para quem quiser fazer parte do universo MFI, os links estão na descrição do vídeo. E eu já convido vocês de antemão a participarem lá do grupo de WhatsApp da MFI, onde a gente discute 24 horas por dia, 7 dias por semana, a tokenização de ativos do mundo real. Hoje, o assunto especificamente será a tokenização afetando empresas que utilizam crédito privado. Vamos falar um pouco mais de mercado de capitais e para isso teremos a presença do Gustavo Mendes, que é cofundador aí da MMK Partners. Ele vai explicar um pouco para a gente como que tokenização está afetando o mercado de capitais. A gente já falou sobre isso algumas vezes, sobre mercado de capitais. Tivemos com o Áureo aqui numa live há um tempo atrás, explicando a diferença de mercado financeiro para mercado de capitais. Mas agora a gente vai falar efetivamente sobre como que a tokenização está afetando esse mercado, beleza? Vamos ver quem já está com a gente aqui nesse momento. Ó. Vamos se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, deixando o like. Já temos aqui com a gente o Ricardo Albino, dando bom dia, Zero Paralelo. Fabiano Neumann, dando bom dia também, passando para deixar o like. Mariane Isabel, membro do canal, já está aí com a prancheta e o papel na mão, a prancheta, o papel e a caneta na mão para anotar aí os principais insights. Rodrigo Israel chegando também, dando bom dia, falou que perdeu a primeira live do dia, mas tem repeteco. Terça-feira temos duas lives, 7 da manhã e 10 da manhã, essa das 10 da manhã, especificamente sobre tokenização de ativos do mundo real. Michael Glass também presente, dando bom dia. Marcos Raso chegando também. Luiz Candeias, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem atentos ao conteúdo, vão deixando as suas perguntas por aqui. E só para relembrá-los, esse quadro tem apoio da MFI. E o Pirola todo mundo já conhece, né? Parte da MFI. Pirola, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia, pessoal. Tudo bem e com vocês? Super prazer estar aqui de volta. Tudo certo também. Obrigado por estar participando aqui para nos ajudar aí nessa conversa que a gente vai ter com o Gustavo. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter emprestado um pouco do teu tempo aqui para a gente. Hoje a gente vai falar sobre tokenização afetando empresas que utilizam crédito privado. A gente vai falar já sobre isso, mas antes de mais nada, Gustavo, eu queria que tu contasse um pouco para a gente da tua história, quem que tu é, e aí depois a gente vai tentar entender a empresa que tu trabalha e como que esse assunto pode ser interessante a todos que estão aqui na live. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia, João. Bom dia, na verdade, são dois Joões, né? Então, dois Joões, né? Pessoal, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui passar essa horinha aqui com vocês, falando um pouco do mercado que eu me apaixonei, tem pelo menos uns 10 anos, né? Então, realmente eu comecei a minha carreira, né? Então, ali mais ou menos em 2010, quando eu estava voltando de um intercâmbio no Canadá, minha primeira formação foi no direito, então eu comecei minha carreira como advogado. Cara, meu primeiro estágio, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu fui morar no Canadá, fui aprender inglês, eu tenho algumas histórias muito engraçadas, né? De quando eu cheguei no Canadá, que eu não falava absolutamente nada de inglês. E acho que... Que ano foi, Gustavo? Assim, eu lembro... Eu cheguei em Nova York em 31 de dezembro de 2008. Passei pelos Estados Unidos para chegar no Canadá. Tá. E eu sabia falar apenas algumas palavras, como água, né? Então, water, ou então aonde era a companhia. Na época não tinha Google, não era essas coisas fáceis hoje com celular e tudo mais. Então eu peguei um caderninho e anotei algumas palavras, né, para poder me encontrar no aeroporto. E eu precisava chegar no guichê da American Airlines. E cara, aquele 31 de dezembro no aeroporto em Nova York é uma loucura. E todo mundo com pressa e querendo... Era 5 da tarde, já estava próximo do ano, de fato, do ano novo, né? E ia perguntando para as pessoas, né? Falei assim, cara... Eu perguntava assim, where stay American Airlines? E as pessoas... Não, cara, e apontava para lá e para cá. Você tem que pegar, assim, eles apontavam, você tinha um trem, né? O aeroporto é gigantesco. Então, você pegava o trem e você passava pelos terminais. E eu não entendia que eu tinha que entrar dentro do trem. Na minha cabeça, o trem ia para a cidade. Então, eu entrava na plataforma, descia na plataforma, subia, e eu não conseguia encontrar, e rodava. E tinha uma senhora que ficou olhando para mim, assim, né? Eu indo para cima e para baixo.
Aí a senhora me parou, ela apontou assim, ó, train to stations, train. Ela fazia assim, get in the train. Aí eu me liguei que tinha entrado dentro do trem, eu consegui achar aí eu, através de mímica ali, eu consegui falar com o pessoal da American Airlines, eu consegui viajar para o Canadá e aonde foi a história, de fato, ele começou ali, né? Aprendi o inglês muito rápido, acabei me inscrevendo em alguns cursos universitários no Canadá, onde eu fui fazer finanças. Foi ali que eu descobri o que é o mercado de capitais, eu descobri o que é o M&A, e falei, cara, quando eu voltar para o Brasil, eu quero fazer isso da minha vida. Isso que eu tinha dúvida muito ali, como eu ia atuar dentro do direito, e acabei escolhendo essa vertente de mercado de capitais e M&A. Voltando ao Brasil, então fui fazer um estágio no Madrona Advogados, foi ali minha primeira experiência profissional no mundo privado, tinha uma experiência pretérita em funções públicas, mas de fato a minha primeira experiência ali com a M&A foi em 2010. Cara, o que a gente fazia ali, né? Então, obviamente, eu dava suporte ali para os advogados, né, que eu trabalhava em conjunto nas operações de M&A. M&A nada mais é que compra e venda de empresas, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje eu quero comprar e vender um carro, é algo que todo mundo sabe, você tem a tabela FIP, você conhece o preço, né? Você mais ou menos sabe a condição do carro, se você não tem essa certeza, você acaba levando no mecânico. Uma empresa não. Uma empresa, para você comprar uma empresa, vender uma empresa, você precisa passar por uma série de análises, entender assim, e a parte mais difícil de você comprar uma empresa é, de fato, falar o quanto ela vale. Não existe uma tabela FIP falar assim, olha, não, a empresa, a padaria do seu Joaquim na esquina, segundo a tabela FIP, vale 50 mil reais. Não existe isso, né? Então, existe todo um processo para a gente fazer essa avaliação. E foi aí onde eu comecei minha carreira. Acabei passando também por grandes bancos, né? Então, por exemplo, trabalhei no Deutsche Bank, também como estagiário, mas na área de compliance, até que em 2014, de fato, eu resolvi fazer uma mudança de carreira, né? Então, eu gostava muito do que eu fazia como advogado, mas eu olhava os meus pares, eu olhava, né, as competências que um advogado ele precisa ter, e eu não me enxergava naquilo, né? Eu achava que assim, cara, eu fazia bem aquilo as competências que eu tinha para fazer, mas, cara, eu queria outras coisas na minha vida. Foi quando eu resolvi voltar para finanças, né? Então, eu peguei aquele conhecimento que eu tinha adquirido no Canadá, e em 2015 eu abri minha primeira consultoria chamada Agria Partners, né? Aonde a gente prestava consultoria de finanças e go-to-market, né? Ou seja, então, toda a estratégia de como desenvolver o teu negócio para agritechs. Então, ou seja, para empresas de tecnologia voltada para o agro. E, cara, então assim, era moleque, eu tinha 26 anos, tinha um colega meu voltando de Harvard, que era o Jonas, um outro colega meu, o Ahmed, ele estava voltando da França, do mestrado dele na França, um especializado em produtos, o outro especializado, além de agro, né? O Jonas era agrônomo, e também especializado em finanças. Eu falei assim, cara, pô, vamos montar uma consultoria? Puta, vamos lá, do que para aparecer? Do que aparecer, a gente faz essa consultoria. E acabamos achando esse nicho, né? Então, muito por conta do background do Jonas em agro, né? Para consultoria, você precisa entender de alguma coisa, então ele tinha um conhecimento muito forte em agro, e eu, a médio, né? A médio com uma base, tinha acabado de voltar do mestrado dele da França, tinha trabalhado dentro da Peugeot na França, entendia muito de produto, né? Ele estava ali na fronteira do conhecimento em produto na Europa. Então, ele voltou para o Brasil, a gente decidiu fazer esse negócio junto. Fomos mudando um pouco de um modelo de negócio, a gente também foi mudando, então a gente saiu de agro, a gente começou a se chamar de BMK, né, para poder, porque outras empresas começaram de outros segmentos de tecnologia, começaram a procurar a gente para fazer esse tipo de prestação de serviço. Quando ele leva a Agri, fala, não, mas vocês são especializados em agritech? Vocês conseguem fazer em fintech? Conseguem fazer em health tech? Conseguem fazer não sei o que lá tech, né? Então, fazendo, pô, gente, vamos... Já que a gente está ganhando esse conhecimento no mercado, né? Então as pessoas, principalmente as startups que estavam no comecinho, que tinham uma tecnologia legal, tinham um negócio legal, mas não sabiam como desenvolver isso no mercado,
eles começaram a nos procurar. Então, a gente fez um reposicionamento de marca em 2017. A gente começou a entender o que a gente sabia fazer muito bem. Então, toda essa parte de mercado de capitais a gente sabia fazer muito bem. E essa parte de go-to-market, né, que é a estratégia comercial de entrada no mercado, a gente começou a entender que para alguns segmentos a gente sabia fazer muito bem, para outros segmentos a gente até fazia, mas a gente entendia que existia outras ofertas melhores no mercado. Então, a gente fez alguns rearranjos no produto e a empresa começou a ir muito bem, né? Em 2018, João, eu senti uma grande necessidade. O problema do consultor, vou te falar, não problema, né? Mas o que é chato do trabalho do consultor? A gente vai lá, a gente faz a pesquisa, faz uma PPT linda, né? Então, ainda mais que eu tinha um cara de produto dentro da minha equipe, que era o Ahmed, né? Que era o meu sócio. Cara, a gente fazia umas apresentações muito legais, muito bonitas, assim, muito chamativas, né? Cara, a gente apresentava, o cliente ficava maravilhado, gostava, cara, sentia que eu falei, pô, que legal, cara, agora eu tenho um norte, agora a coisa vai para frente. Mas, cara, deixa comigo que daqui para frente eu vou fazer. Eu não executava aquilo. Então, eu pensava em N soluções, né? E a coisa não saía do assim, então a coisa ficava para o outro lado. Então, foi quando eu decidi ir para uma empresa, né, como executivo dela, para executar aquilo que eu estava falando na prática. Foi aí que eu conheci esse mercado, assim, de fato, eu comecei a estruturar essas questões de mercado de capitais. Foram 3 anos, 11 M&As, mais de 60 milhões de reais captados. Foi quando eu conheci o João, foi quando eu conheci esse mercado, e é um dos motivos que eu estou aqui hoje, é muito por conta disso. 21, eu voltei para fazer consultoria, mas agora só, de fato, dentro de mercado de capitais, voltado para M&A de empresas de tecnologia e voltado para a estruturação de dívida de tecnologia. Hoje, a MMK, né, que começou lá na Agri em 2015, virou a BMK, e agora a MMK, ela começou aí. Boa, e o que é a MMK, Gustavo? Explica pra gente. Legal, a MMK, nós somos 2 sócios, né? Então, eu, Gustavo Mendes, né? Então, é um dos M's, o Jairo Mamargato é o outro M, tá? Nós somos especialistas em fusões e aquisições para empresas que a gente chama de growth, ou crescimento exponencial rápido, né? Tá. 99% dos nossos clientes são startups de tecnologia. Então, empresas que desenvolveram um modelo de negócio, desenvolveram uma tecnologia que tem um potencial de crescimento monstruoso, tá? O que acontece com essas empresas? Essas empresas acontece o que a gente chama de curva J, tá? Então, o que isso significa? Para ela crescer, João, precisa de muito investimento, né? Você precisa trazer pessoas, você precisa investir em infraestrutura, precisa investir em marketing, num volume superior ao que a empresa está faturando no momento, né? O que a gente chama de comprar crescimento. Qual que é o desafio dessas empresas, João? Grana. Se o cara tá faturando menos do que ele precisa gastar, é grana, né? O cara precisa de dinheiro para poder botar aquilo em prática, né? Essas ações isso. Mas especificamente, o que essas empresas elas têm de problema, tá? Se eu pegar hoje e querer dar um empréstimo para o Joãozinho da padaria, vai o cara lá, o cara do banco, ele senta, almoça com o cara, ele olha que o cara tem estoque, ele olha que o cara tem ativo, tem cadeiras, ele tem ativos para dar em garantia, tá? Quando uma empresa de software, vamos pegar sei lá, quer dar aqui um exemplo? Senão eu posso trazer um aqui para você. Vamos pegar pode trazer. O cara montou um software, tá? De gestão para youtuber. O cara chega e pedir um empréstimo no banco, o cara vai fazer a seguinte pergunta: pô, bacana, o que você tem para me dar em garantia? O cara vai olhar e falar: puta, eu não tenho nada. Eu tenho um código, eu tenho pessoas trabalhando para mim, que tem computadores que geralmente não é da empresa. Então, a gente começou a sentir uma dor, né? E o Pirola até pode falar aqui um pouquinho também da época dele de Incid, né? Porque ele, enfim, ele viu essa dor de perto. Você não tinha disponível no mercado crédito para essas empresas, né? Então, você tinha um vácuo dentro do mercado. As instituições tradicionais não tinham interesse, que eles estavam indo
muito bem, obrigado, né? Em outras linhas de crédito, assim, é só você... Se você pegar o histórico de bancos aqui, você vê ano após ano eles tendo lucro, aumento de lucro em cima de aumento de lucro, né? Então, para que eu vou me aventurar num mercado que o risco é alto, não entendo, cara, vou ter que me adaptar de maneira, vou ter que mudar as minhas estruturas, o mercado não é tão grande assim. Então, não existia ali, ou era muito inexistente, uma solução de crédito para essas empresas, né? Tá. E eu senti essa dor muito na pele quando eu era executivo da Newin, né? Foi a empresa que eu fui ali, exercer o papel do executivo assim que eu saí da BMK. E é isso. Então, assim, João, então, de fato, antes de soluções de token, até mesmo, até trazendo aqui quem começou a olhar muito para esse mercado é uma empresa, uma fintech chamada A55, né? Então, eles, antes mesmo do mercado de tokenização, eles começaram a tentar entender como dar crédito para essas startups. Eles trouxeram a solução, então eu sou dessa época, né? E agora o mercado, passaram alguns anos, eles evoluíram muito, por exemplo, em termos de infraestrutura, e essa parte de tokenização e finanças descentralizados é o que eu imagino que vai ser o futuro, principalmente para essas empresas de tecnologia ou empresas que têm uma dificuldade de mostrar uma composição de garantia para dar para aquele crédito. Boa, Pirola, queres complementar alguma coisa? O Gustavo falou que tu viveu isso na pele durante um período. Pelo que eu entendi, a MMK, qual que é a dor que eles resolvem, né? Eles conseguem, de alguma maneira, antecipar a receita para essas pessoas que não conseguem crédito com banco. É mais ou menos isso? Isso aí, João. Acho que essa dor que o Gustavo narrou é uma dor bastante comum, né, das empresas, e várias das empresas que trabalham diretamente aqui conosco, né, na Anfy, ou através dos originadores que têm pools conosco, sofrem disso, né? O cara, o arroz com o feijão do crédito é um crédito com garantia. E a gente tem empresas hoje, inclusive boa parte das empresas que mais crescem hoje em dia, elas são empresas que não têm ativos, né? São empresas de capital intelectual. Então, elas não têm garantias tradicionais, né? E o sistema bancário ainda não está preparado para usar só o fluxo de caixa, né? O fluxo de recebíveis da empresa ali como garantia. E empresas como a 55, né? Que o Gustavo mencionou, a própria MMK são pioneiras, né? Em olhar a empresa, olhar os demonstrativos, né? O que aquela empresa tem para trazer como garantia para proteger, né, uma operação de crédito, para colocar uma rede de segurança ali para os investidores, só que de um jeito diferente, né? O mais tradicional é a empresa ir lá e dar um imóvel, algum equipamento como garantia, que aí você tem algo físico, né, que está no balanço. E aqui acho que a lógica é um pouquinho diferente, né? Como que eu consigo olhar a expectativa de crescimento dessa empresa e usar o fluxo de caixa dela que vai vir para proteger os investidores, né, da operação agora, e antecipar essa receita futura dela. E a parte legal é que hoje no mercado financeiro brasileiro a gente tem várias soluções que ajudam a fazer esse tipo de operação com mais segurança, né? Então, não só tudo que está vindo de tokenização, né, que a gente tem feito, mas também, cara, toda a solução bancária ali de contas, né, que ajuda a gente a travar esses fluxos, o próprio Pix, né, vários tipos de ferramenta de consulta, Open Finance. Então, muito do que o Banco Central tem feito acaba culminando nisso, né, que a gente, de fato, agora conseguir ter operações de concessão de crédito para quem até recentemente não tinha muito acesso. Até um dos pontos ali da gente ter tido, nos últimos anos, óbvio que não é o único, mas um dos pontos que bombou muito, né, venture capital de risco, né, para startups, é porque elas não tinham muitas outras fontes de acesso a capital, meio que tinha que ser um sócio, ele acredita no negócio, né? Agora elas passam a ter acesso a outras fontes, né, como dívida, né, um dinheiro ali que o cara não precisa virar sócio, enfim, acho que e isso é uma coisa que tem mudado muito, né, nas experiências que eu tive antes da Anfy. Realmente, nas empresas de tecnologia sofreu muito para acessar capital por essas razões, né? E agora a gente, até por ter conhecimento de causa, né, consegue usar a tecnologia de blockchain, tokenização e também outras, né, como eu mencionei, a parte bancária e tal, para montar soluções e
como se fossem templates, né, para que empresas como a MK possam usar isso e implementar de fato para dar crédito para empresas aí no mercado que hoje estão mal atendidas. Cara, exato. Então, assim, se eu que eu puder acho só... que eu entendi. Vocês estão me ouvindo? Tá. Só para eu tirar uma dúvida. Então, por exemplo, existem empresas que captam grana com VC, por exemplo. As empresas precisam captar grana, captam com VC, mas tem empresas, por exemplo, que não conseguem essa captação. Aí essas empresas querem crédito e precisam e tu precisa construir algum tipo de garantia para que elas consigam efetivamente conseguir crédito. É mais ou menos por aí, então é correto afirmar que essa solução ela serve para aquelas empresas que não conseguem se financiar pelo simples fato de terem potencial sob a visão de alguns investidores, ou seja, eu sou um VC aqui. A empresa A aqui, eu vou investir grana nela, porque eu quero ser sócio dela e participar do crescimento dela. Mas tem a empresa B aqui que não consegue crédito, que ela não consegue investimento de VC, não tem ninguém querendo ser sócio dela. Então ela pega e entrega. Então o que a MK faz, me corrija, Gustavo, se eu estiver errado, é construir buscar o que pode ser dado como garantia, como lastro, para um empréstimo poder ser concedido para aqueles caras. Essa é a especialidade de vocês? É mais ou menos por aí? Na verdade, um passinho para trás, tá? O que a gente faz é o seguinte: o empreendedor, né? Então, imagina, você é um empreendedor. Você pode eu perguntar para você, João, o que você é formado? Sou formado em administração de empresas. Em administração de empresa. É que você ainda é formado em administração de empresa. Mas vamos supor que você fosse formado em jornalismo. Tá. Cara, você não aprendeu o conhecimento técnico ali de mercado de capitais, finanças, financiamento. Que você dentro da faculdade você acabou aprendendo e tendo ali aquele conhecimento. Cara, então você imagina um empreendedor tendo que lidar com essas coisas e ele não sabe lidar com essas coisas. Então o empreendedor ele procura pessoas como a gente, procura como a MMK para poder prestar esse tipo de consultoria, tá? A diferença nossa para o mercado tradicional, que a gente se especializou em empresas de tecnologia, ou seja, tanto eu e quanto meu sócio, nós entendemos como elas funcionam, como que elas precisam se financiar, o que elas precisam de dinheiro, onde elas precisam alocar esse dinheiro, qual que é o momento, por exemplo, que você comentou, de trazer um VC para dentro do barco, qual que é o momento, por exemplo, de trazer um empréstimo para dentro do barco, né? Então, a nossa especialidade é finanças para startups, tá? E agora a gente também até inclusive, a gente está começando a desenvolver um produto de finanças para influencers, né? Para youtubers e tudo mais, que são, acaba que a gente chama hoje no Brasil de mercado de tecnologia, na verdade é um mercado de digital, né? E influencers e youtubers estão nesse mercado de digital e também tem essas necessidades. Então a gente está, inclusive, até mesmo olhando para esses produtos, né, tanto de mercado de capitais quanto de M&A para essa galera. Então, resumindo, João, é isso que a gente faz. E é por isso que parceiros como o João, né, que está aqui comigo hoje, é muito importante. Porque infraestrutura é algo muito caro, né? Então, se a gente estivesse falando, cara, vou emprestar um dinheiro para a empresa do João, que é pequena, né? Através de mercado de capitais 5 anos atrás, impossível, não fechava a conta, né? Hoje não. Então, hoje, o que o DeFi, né? Então, as finanças descentralizadas, blockchain, Web 3.0, então, todo esse arcabouço de tecnologia está dando infraestrutura para quê? Para justamente a gente conseguir trazer esse dinheiro para essas empresas. E eu estou falando aqui muito em empresa de tecnologia, João, porque eu venho desse mercado, é onde eu atuo, né? Mas a expectativa que eu tenho em relação a esse mercado de finanças descentralizadas e de tokenização de ativos reais é que o Joãozinho da esquina ele consiga ter, assim, em vez de ele ir lá no gerente do banco dele, né, e pegar um produto ali de prateleira que provavelmente não é um produto ideal para o cara, mas é o que ele tem. Ele tem super caro, né? A outros produtos mais interessantes. Eu acho que é isso que é o que pode, é o fator de disruptivo da tecnologia que empresas como a OneFi está tentando se propor. Viabilizar, baratear isso, né, para que qualquer pessoa
empresas pequenas e até mesmo pessoas físicas tenham acesso mais diversificado a, por exemplo, crédito. Então a pergunta de por que tokenizar, a resposta talvez fosse oferecer para quem precisa de crédito a um custo mais baixo e proporcionar aos investidores normais, como eu, investidor de varejo, investir nesse tipo de negócio. É mais ou menos por aí? A tokenização ela resolve essa questão? Mais ou menos por aí. Vou resumir aqui, vou tentar ser o menos técnico, que não é o ideal aqui, mas como funciona o mercado bancarizado, que é o nosso 99% do mundo. Você tem os poupadores, né? E você tem os demandantes de capital, tá? Uhum. Então, imagina, cara, você é um cara que trabalha, você juntou o teu dinheiro, você quer emprestar dinheiro para o cara que precisa, o cara que tem uma ideia e tudo mais. A economia moderna, ela funciona assim, né? Então, sai dinheiro do poupador, vai esse dinheiro do poupador para esse cara que demanda capital, numa lógica de que esse cara vai te devolver esse dinheiro com uma remuneração do teu capital. É assim que funciona o mercado hoje. Inclusive, aqui não vou entrar nem em democracia, socialismo, etc. Funciona assim, tá? Então, assim, é mais ou menos a lógica de economia hoje. Então, cara, então, como que você organiza? Você precisa ser muito... Então, quanto mais eficiente você consegue ser de tirar o dinheiro do cara do poupador e trazer para esse cara, mais a sua economia tem chance de prosperar. Por quê? Porque, cara, você está jogando dinheiro em quem está precisando, em quem está produzindo, no português, claro, quem está fazendo o negócio acontecer, né? Uhum. Existe o empreendedor e o investidor, né? Exatamente. Então, bacana. Qual que é o problema da intermediação em todo lugar do mundo, principalmente no Brasil? É extremamente regulado, extremamente. Então, você tem Banco Central, você tem regras, você tem que, preencher índice e tudo mais. Então, por ele ser extremamente regulado, né? Então, assim, obviamente que eu estou resumindo aqui o problema, tá, pessoal? Assim, não... Daqui a pouco, não, mas eu já li que em algum lugar que o judiciário também... Assim, então, só resumindo aqui, só para fazer o ponto. Isso fica caro, tá? Então, faz sentido você ter grandes instituições, como os grandes bancos operam, né, para ele poder de diluir esse custo dessa operação, tá? E conseguir chegar minimamente num valor acessível para o cara que está emprestando, tá? O que a tokenização ela se propõe? É justamente quebrar essa lógica, né? Falar assim, não, cara, eu consigo fazer uma estrutura que eu consigo atender minimamente os requisitos legais, sem eu acabar ali eu cumprindo principalmente os objetivos de um determinado governo local, de controle monetário, de entender para onde estão indo os recursos, enfim, de todo do que a gente se habituou a ver no jornal nos últimos anos, tá? Sem ter que a necessidade de participar de uma grande instituição intermediária para poder diminuir o custo. Então, então, por isso que a gente chama de finanças descentralizadas. Acho que o Priola pode até entrar aqui, né? Porque hoje existe finanças centralizadas, que é o tradicional, banco, o mercado de capitais tradicional que a gente conhece, e o descentralizado a gente está caminhando para um meio termo, né? Porque também as finanças totalmente descentralizadas, você também tem algumas questões que são extra-economia, né? Que acho que não faz nem muito sentido a gente entrar aqui. Mas em conversas, principalmente com pessoas como o Priola e o Banco Central, a gente está começando a chegar num cenário onde a gente nem está tão descentralizado assim, né? E nem também super centralizado e concentrado em bancos. Aí, Priola, se puder me complementar nessa questão de centralização e descentralização de finanças, acho que dá um bom panorama. Eu acho que aqui, tentando ser breve, a gente, assim como outras plataformas que têm feito tokenização de ativos reais, tem como objetivo levar opções de investimento seguras dentro da regulação para mais pessoas, né? Hoje a gente tem um sistema financeiro em que boa parte da rentabilidade fica com os intermediários, né? E usando tokenização e principalmente o que existe de novo regulatório, a gente consegue cortar muito desses intermediários, aí sobra mais dinheiro na mesa e aí a gente deixa mais dinheiro à disposição dos investidores, né? Então,
as pessoas físicas ali conseguem ter mais rentabilidade versus risco do que elas têm na opção tradicional. Isso, por outro lado, também tem uma possibilidade, um caminho para a gente reduzir o custo de captação ali para essas empresas, né? Por isso que para algumas empresas, como a gente estava mencionando, né, que o banco ou não atende ou atende muito caro, a gente consegue aqui viabilizar um custo de capital que para ela faz sentido, né? Fecha no modelo de negócio dela. Então, descentralização caminha junto com redução de custo de capital. Isso é bom, redução de intermediários, né? Isso é bom para o investidor e é bom para quem está captando. Descentralização e democratização dos investimentos, né? Porque assim, para o cara, por exemplo, investir num ativo como esse, VMFI, o cara tem que passar por um processo de know your customer, né, Pirola? O cara não é completamente DeFi como muita gente gosta. Então, assim, não é permissionless também. Ele não é permissionless. Então, o cara tem que passar pelo processo de identificação para evitar lavagem de dinheiro, esse lance todo, porque a MFI trabalha para e passo aí com o regulador. Agora, o produto que a MFI oferece, né, e aí tem vários tipos de dívida, né, o Gustavo está falando de um tipo aqui, né, a gente poderia falar de ativos judiciais, antecipação de cartão de crédito, antecipação de duplicata. A gente teve na semana passada, interessante pra caramba, Stock Cash, né, tokenização de Stock Option. Esse programa aqui, o Tokenomics, devia chamar Mind Blowing. Eu tenho um quadro na testa que chama Mind Blowing, né? Mas o que explode a minha cabeça é esse aqui, porque eu fico conhecendo negócios que eu não conhecia, né? Tokenização de Stock Option, não conhecia. Esse lance que o Gustavo tá falando hoje, que a MMK faz, eu também não imaginava que tivesse, né? Então, os caras são especialistas, por exemplo, em construir esses produtos, né? Em atender pessoas que precisam de crédito, em auxiliar esses caras na construção da entrada de capital, né? De como que isso é investido, quem que pode fazer. Eles avaliam o risco dessas empresas para poder colocar numa pool na MFI com o máximo de segurança possível. O risco existe, porque é um investimento como qualquer outro, mas aí tem todo o time da MFI trabalhando para construir um produto financeiro o mais seguro possível, com originadores que entendem com profundidade dos nichos onde estão atuando, né? Então, o grande ponto da blockchain aqui para mim tem o lance da descentralização, tem o nível de descentralização no sentido de permitir que qualquer investidor de varejo como eu possa investir nesse tipo de produto. Esse tipo de produto, antes, não estava acessível para o investidor de varejo. Só grandes investidores, como fala, tem um nome isso, qualificados. Qualificados que poderiam se expor a esse tipo de produto, né? E esse tipo de produto, se bem construído, como é o caso do que a MFI faz com os parceiros originadores, você tem uma relação risco-retorno muito interessante. É diferente do que quem é criptonativo está acostumado a ver, né? Não tem aqui a PR de 150%, 200%, 600% ao ano, não tem, mas tem aqui interesses muito bons com risco relativamente baixo, assim, né? Relativamente baixo pela maneira como esses produtos são construídos. Então, a democratização do investimento aqui, ela é muito forte. A tokenização de ativos do mundo real, eu acho que no final do dia traz isso. Eu queria saber de vocês, de onde que surgiu essa parceria? MFI com MMK. Como foi que isso aí se deu? Quem foi que falou com quem? Quem foi que procurou quem? Conte pra gente essa história. Legal demais. Então, vamos lá. Se eu quiser te emprestar R$500 mil hoje, eu posso pegar, tirar o dinheiro da minha conta bancária e colocar na tua conta bancária. Posso fazer um contrato com você, inclusive. Falar assim, emprestei dinheiro, a juros tal, beleza. Qual que é o problema de eu fazer isso, João? Novamente, lembra que eu falei para você que o mercado de capitais, o mercado bancário é um mercado regulado? Uhum. Olha só que loucura, eu te emprestei. Você concordou me pagar em 12 meses. Você concordou me pagar uma taxa de remuneração. Você pode pegar esse contrato e falar assim, olha só, juiz, não vou pagar porque esse mercado é regulado e esse contrato é inválido. Então, não vou pagar do 2%, vou pagar 1%. Então, não vou pagar em 12 meses, vou pagar 24. E, de repente, você não, pô, João, você tá certo. Cara, de fato, esse mercado é regulado, ele não podia te prestar esse dinheiro a essa taxa. Cara, tu ficou olhando assim, então por isso que, até brincadeira à parte, existem os agiotas. O agiota não vai na justiça. Mas como eu sou pacífico, né, então assim, não tenho... Né, faz justiça, né? Ele não vai na justiça, mas ele faz justiça. Com as próprias mãos.
Quem vai fazer justiça com as próprias mãos para mim? O João. Pirola. Não, brincadeira, né? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Então, o que o João ele faz? Ele me soluciona esse problema, né? Então, ele, além da tokenização, que é super legal e disruptivo, ele tem todo o cuidado de criar infraestrutura para que ele esteja em compliance com a lei, tá? Então, atrás de toda a tecnologia dele, existe uma estrutura, por exemplo, chamada de securitizadora, que basicamente, o que é uma securitizadora? É uma empresa que pode comprar de títulos de dívida, né? Então, ele pode comprar, por exemplo, uma cédula bancária, ele pode comprar, por exemplo, um recebível, ele pode comprar uma série de qualquer coisa que envolve dívida, né? Aí o que ele faz, né? Ele tem uns parceiros, né? Que podem ser bancos, pode ser uma SDC, enfim, que podem emitir essas dívidas para as empresas, né? Então veja, então vamos pegar aqui, então eu quero te prestar 500 mil reais, tá? Eu não vou pegar e te depositar um dinheiro e fazer um contrato com você. É muito frágil, né? Então assim, vai ser muito na confiança se eu fizer isso com você. Só que na confiança não é profissional, né? Então a nossa ideia aqui, de fato, é profissionalizar o negócio. Então você me procura, ó, Gustavo, eu quero pegar aqui 500 mil reais, pô, vai ali e fala, não, pô, João, eu gostei do seu negócio, quero te emprestar esses 500 mil reais. O que eu faço? Eu entro em contato com o João, né? Então o João é o cara que vai me dar toda a estrutura para isso, né? Então ele vai tokenizar, primeira coisa que eu vou fazer, vou mandar esse dinheiro primeiro para o João, né? Vai entrar ali no que eles chamam de... Para o Pirola, nesse exemplo, né? Ao invés de fazer comigo, eu falo com o Pirola. Vou conversar com o Pirola, assim, Pirola, cara, é verdade, eu esqueci que, novamente... Não, só o pessoal entender a explicação, porque senão eu podia ficar confuso. Perfeito. Então, Pirola e João. Pirola, tá aqui, 500 mil reais. O que ele faz isso? Ele tokeniza né? Então, manda esse dinheiro, ele monta um pool para mim e me dá tokens daquele pool. Beleza? Beleza, legal. Então, eu tenho um pool, né? Eu tenho tokens daquele pool que representam 500 mil reais. Perfeito? Legal. Uhum. Com esse dinheiro, dentro desse pool, eu posso comprar o quê? Eu posso comprar ativos, né? Ativos reais. Então, o que eu vou fazer Então, o que eu faço? Eu ligo para você e falo assim, olha, é o seguinte, o Pirola, né, então, trabalha com essas casas aqui. Aí ele vai passar para a gente uma relação, que pode ser ali, aqui, eu não vou falar que... Eu sei que ele trabalha com umas e com outras, só para não... De repente, eu deixar alguma empresa aqui de fora e alguém ligar depois para o Pirola. Aí o cara vai escolher uma e esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai emitir um título de dívida para ele, tá? Então vamos chamar de banco A, tá? Só para... Então ele vai entrar em contato com esse banco A, né? Esse banco A ele vai emitir essa dívida para ele de 500 mil reais, né? Vai emitir essa dívida para você, no caso, né, João, de 500 mil reais. Então, ou seja, você deve para esse banco A 500 mil reais. Mas fala assim, mas Gustavo, eu não recebi 500 mil reais. Cara, assim, como que eu estou devendo 500 mil reais se eu não recebi 500 mil reais? Aí que funciona a mágica. Então, na verdade, o cara emite essa dívida, o banco cede essa dívida para a securitizadora, que o Pirola, ele toca, né? E ele tem ali todo através de sistema, aí depois, para você quiser até complementar aqui, né? Então, assim, esse ativo, né, essa dívida entra dentro do meu pool, que tem os 500 mil reais, e através da tecnologia da plataforma da OneFi, esse dinheiro, né? Então, ele passa por dentro desse ativo e chega na empresa. Então, o que acontece? O meu pool, ele detém uma dívida, né, que foi emitido por uma instituição que tanto a CVM e o Banco Central fala que pode fazer aquilo, então o cara não vai poder... Então você fala assim, não, Gustavo, não concordo pagar os 2%. Aí o juiz fala assim, não, peraí. Cara, esse título de dívida aqui foi emitido por um agente do mercado que pode, né, atendeu às normas do Banco Central, todo o cadastro de KYC ele foi feito, então, não, está tudo aqui em conformidade com as regras de intermediação de crédito, conforme é ditado aqui no Brasil. Não, você vai ter que pagar isso aqui da maneira que está escrito aqui.
E pior, né? Pode estar lá escrito, você ainda demandou, vai ter que pagar o advogado do cara, etc. e tal. Então, a importância do João, de empresas como a do João, do Pirola, são duas. Baratear essa intermediação, tá? Porque isso é caro. Eu posso fazer isso fora da OneFi? Posso fazer isso fora, tá? Qual que é o problema? Eu vou ter que contratar advogado, vou ter que contratar provavelmente um banqueiro, vou ter que contratar assim. Para a conta ficar de pé fora no mercado tradicional, eu estou falando de um crédito de 10, 20, 30, 40, 50 milhões de reais, né? Vamos colocar mínimo 10. Cara, quantas empresas no Brasil, quantas pessoas no Brasil precisam de 10 milhões de reais? As empresas precisam de 50 mil, precisam de 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil reais. Não dá para fazer isso dentro do mercado tradicional. Só o preço do advogado, assim, só para você pegar um cara avaliar uma minuta de um contrato desse, um advogado, um bom advogado especialista em mercado de capitais, já vai custar 50 mil reais. Então, assim, então a conta ela não fecha. Então, então essa parte de democratização é muito importante. Isso para o lado do tomador de crédito. Para o cara do investidor, porque ele é importante? A garantia. Ele sabe que se der problema, ele tem uma garantia jurídica de que ele pode cobrar aquilo no judiciário e recuperar. Aí, assim, aí o judiciário também é uma outra, assim, mas ele, ao menos, tem uma chance de recuperar aquilo ali. Então, é por isso que a infraestrutura baseada na blockchain é extremamente importante. Boa. Por isso que tem o Tang lá e por isso que o Paulo é advogado, né, o Pirola? Tem um grupo de advogado forte aí para garantir a segurança desse processo. Cara, todo, né? Tem vários aqui dando suporte. E acho que até o pessoal perguntou, né, sobre por que essa preocupação regulatória e tudo mais. Cara, no fim das contas, a gente está lidando com dinheiro. Boa. Exato. O Jorge perguntou, né? Assim, o receio com a regulamentação é que, assim, a partir do momento em que a gente tem recurso ali, né? Tem um caso aqui, tá? Que a gente, embora esteja avançando no tempo, acho que é fundamental a gente comentar, que é o caso que a gente fez ali primeiro com o pessoal da MMK. Mas a gente já comenta na sequência. Mas, assim, o dinheiro vai chegar nesse cliente, nessa empresa. Cara, esse dinheiro precisa ter vindo de algum lugar, esse dinheiro precisa ter um carimbo, isso vai para a contabilidade da empresa, não dá para simplesmente ele aparecer ali na conta da empresa. Isso tem N consequências. Então, sim, a estrutura de crédito que financia essa empresa, ela precisa estar dentro de um arcabouço regulatório, né, de regras regulatórias válidas. Né? Por isso que a gente tem uma preocupação, porque cara, se a gente tivesse todo um ambiente on-chain de DeFi e a empresa tivesse Bitcoin ali na carteira dela, talvez ela conseguisse operar na AVE e se financiar ali. Mas como isso não é uma realidade de verdade, a gente tem que buscar caminhos alternativos aqui que conectem de fato os dois mundos. Né? Então, esse é o motivo dessa preocupação e da construção. No fim das contas, quem está trabalhando com Real World Asset, a maior trabalheira de construção é mais jurídico regulatório do que de tech. É off-chain, né, Pirola? É off-chain, né? On-chain o pessoal consegue construir tecnologia para não ter BO, mas off-chain o trabalho é grande, né? Mas eu acho que a beleza, e eu sou super entusiasta da DeFi, eu quero super, assim, tendo a acompanhar bastante, faz tempo, e, cara, acho que a beleza do que a gente está vivendo agora é que a gente, de fato, está vivendo uma convergência, João, acho que, de fato, agora a gente, principalmente ali, embora seja super polêmico no assunto do Drex lá do Banco Central, cara, a gente está tendo toda uma plataforma regulatória on-chain para poder trabalhar. Eu tô super curioso, Pirola, não é o assunto de hoje, né? Não é o assunto de hoje, mas a MFI é uma subnet na Avalanche, né? E então precisa, por trás dos panos, criar uma stablecoin para as pessoas poderem fazer os investimentos ali, né? Com o Drex, né? Com a blockchain, né, do governo aí na Hyperledger Besu, vai fazer sentido, eu não sei nem se cabe essa pergunta, mas assim, vai fazer sentido a MFI estar nessa blockchain ao invés de ser uma subnet na Avalanche para facilitar esse fluxo de dinheiro, para não ter que emitir uma stablecoin para o processo conseguir acontecer, para acontecer direto? Uma boa. João, na verdade, a gente não é, hoje ainda
não é uma subnet, a gente usa a mainnet da Avalanche. Até Tá. seria mais barato a gente ser uma subnet, mas tem um trabalho, etc. A gente optou por não fazer isso ainda. Sobre o Drex, cara, o Drex é uma CBDC, né? Acredito que eu posso dizer, talvez eu esteja cometendo um erro técnico aqui, mas um criptoativo emitido na Hyperledger Besu, que é uma blockchain privada entre o Banco Central e as instituições financeiras autorizadas por ele. Isso. Bancos, instituições de pagamento e tal. O que vai para o consumidor final, seja empresa, seja... É stablecoin do banco. É a stablecoin emitida pela instituição financeira. Então, aqui, hoje na Anfai, isso é novidade, né? A gente não tinha falado em nenhuma live, a gente foi autorizado, mas pela CVM, para fazer oferta pública de valores imobiliários ali, com dispensa dentro de algumas regras. Uma novidade ali que foi segunda-feira passada, a gente com certeza vai querer trazer o assunto aqui para debate, acho que ele traz muita coisa. Mas a gente ainda não é pelo Banco Central. Então, primeiro, acho que respondendo a pergunta, não tem prejuízo usar blockchains diferentes da Hyperledger Besu. Cara, ela vai estar rodando de um lado, do outro lado ali, entre a instituição financeira e os consumidores. Pode ser qualquer blockchain, desde que respeite os preceitos ali do Banco Central. Então, provavelmente, a imensa maioria dos projetos vão usar blockchains privadas. Embora alguns players, a gente sabe que eles estão testando e fazendo bastante força para usar blockchains, viabilizar o uso de blockchains públicas. Eu não acho que segrega... A minha maior preocupação aqui, na verdade, é segregar liquidez, entendeu? O cliente... A gente não, de fato, tem um dos benefícios que é usar blockchain, que é, cara, segregar liquidez ali, você tem uma intercambiabilidade entre protocolos, uma composabilidade. Se cada banco for usar uma blockchain diferente... Ali, mas não vou usar a própria Hyperledger Besu? Será que não emite o Drex para os bancos? Os bancos emitem a stablecoin e usa tudo no mesmo ambiente? Será que não vai ser assim? Bom, cara, eu acho que é um ângulo. Eu não sei. Acho que assim, é uma boa aposta. Eu não sei se é unânime ainda que vai ser nesse modelo, porque a Hyperledger Besu, primeiro, é o que o Banco Central escolheu para o piloto, né? Não quer dizer que o Drex vai rodar nessa plataforma necessariamente. E outra que a gente tem bancos e alguns desses players já rodando, já desenvolvendo soluções em outras blockchains, né? Então, por mais que ela seja IVM, não sei, assim, acho que isso ainda não é tão ponto pacífico ainda, viu, João? Tá, não, legal, excelente ponto, a gente pode trazer isso para discussão com mais profundidade, é um assunto que me interessa bastante. Agora, voltando para o nosso assunto, pessoal, me contem sobre o case da Oxycan. Então, essa é a primeira experimentação com a MFI e a MMK? Conta um pouco para a gente sobre isso. Não, legal. Eu falei 500 mil reais porque foi uma operação de 500 mil reais. O que a Oxycan faz, tá? Ele é a maior empresa de distribuição de produtos à base de cannabis do Brasil hoje, tá? Então, eles, obviamente, cannabis medicinal, né? Porque a cannabis recreativa, ela não é regulamentada ainda, ela não é legalmente possível fazer a distribuição no Brasil. Quanto a legal, sim, que é o óleo de CBD, que hoje é um assunto que está super em voga e as pessoas têm consumindo isso, né? Acho que eu não vou entrar aqui nem no case da Onyx, que aí também é um outro mundo, assim, acredito que é também tema aqui até para um outro podcast, só para falar sobre o mercado de cannabis medicinal no Brasil. Mas eles são os nossos clientes, tá? Então a gente atua com eles dentro desse mercado de capitais. Por eles serem uma empresa de cannabis e por mais que seja regulamentada, como o João trouxe, tem alguns negócios que estão tão na fronteira e flertam com um regulatório que é tão difícil que ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma captação de rodada, com VC, uma dificuldade de conseguir uma dívida com um banco tradicional. Por mais que seja um negócio muito legal, por mais que seja um negócio que cresça muito, por mais que seja um negócio, por exemplo, esse meu cliente, é um negócio que gera caixa, né? Que é coisa rara dentro do mercado de startups. Né? Então, qual foi a operação que a gente fez para eles? Eles, obviamente, como uma empresa de produtos, o que pressiona o caixa deles é a compra de insumos, né? Então, o tempo inteiro eles precisam ter um estoque interessante e eles precisavam fazer uma operação, né, para poder aumentar o seu poder de fogo em termos de estoque. Então, o que a gente fez? Né? Então, eu queria emprestar esses 500 mil reais,
mas eu precisava de uma infraestrutura atrás. Foi aquilo que o João comentou, e eu também veio reforçar, o Pirola comentou, eu venho reforçando aqui, né, João? Eu simplesmente não posso pegar esse dinheiro e colocar dentro da empresa. Eu preciso de uma justificativa regulatória para colocar aquele dinheiro lá. Então, foi isso que aconteceu. A Onyx, né, ela procurou uma instituição financeira indicada pela OneFi, ela emitiu uma CCB, né, que é uma cédula de crédito bancário, ou seja, deu toda uma segurança em um arcabouço. A agente MMK colocou os R$500 mil dentro da ANFI, né? Criou-se o pool para isso, né? Então, através desse mecanismo de a ANFI adquire essa cédula de crédito bancário que a Onyx fez e o dinheiro ele conseguiu chegar para a empresa. E esse dinheiro é muito importante para a empresa. Esses R$500 mil, João, só para você ter uma ideia, gera mais ou menos uns R$7 milhões de receita para eles, tá? Então, ou seja, se não fosse por uma solução de tokenização, para o meu investidor ele foi ótimo, né? Então, eu coloquei assim, então a gente intermediou a MMK, né? Eu coloquei na pessoa física uma grana, o meu sócio colocou na pessoa física uma grana, a gente trouxe alguns amigos, né, que conseguiu também pôr essa grana numa rentabilidade que ele não encontra hoje no mercado, né? Então, hoje, se eu chegar, Itaú, quero emprestar dinheiro para você, chega nem perto do que a gente está dando de retorno, né? E para o nosso cliente também foi mega importante. Por quê? Porque ele teve, de fato, acesso a um recurso que ele geralmente não tem acesso no mercado tradicional. E o que a OneFi ela viabilizou? Não só a transição, não só a intermediação, mas também toda a parte de infraestrutura de garantia, né? Então, assim, cara, o controle de fluxo é aquilo que eu comentei, essas empresas não têm a garantia para dar, né? Essa eu poderia até falar assim, poderia pegar o estoque em garantia. Estoque dessa empresa fica nos Estados Unidos, né? Porque a regulamentação fala que eu não posso ter estoque no Brasil de produtos à base de cannabis. Então, como é que eu vou pegar um produto que está nos Estados Unidos em garantia para executar aquilo? Cara, eu vou contratar um advogado no norte-americano? Veja, voltando àquela dificuldade de é caro, né? Para contratar um advogado no norte-americano para executar, isso vai me custar 30, 40, 50 mil dólares. Já é o valor do que eu emprestei para a empresa. Então, ele viabilizou todo. Então, assim, a equipe do Pirola ali, né? Então, você até falou do Áureo. O Áureo me ajudou demais nisso aqui, cara. O Áureo trabalhou que nem criança. Trabalha muito, que nem criança grande, para a gente estruturar de fato assim. Então, foi viabilizado dinheiro para a empresa, os investidores estão felizes porque ele tem uma rentabilidade que eles não encontram no mercado, viabilizaram também as garantias, né? Então, hoje, como que funciona essa operação? Existe um negócio chamado de conta vinculada, que é basicamente, assim, no jargão, uma conta programática, né? Então, a gente cria uma série de regras dentro dessa conta e automaticamente essas regras são aplicáveis, né? Então, assim, a empresa precisa passar dentro dessa conta um volume mensal de R$300 mil, né, para poder entender ali um pouco a saúde da empresa. Caiu esse dinheiro, uma parte dele segura ali R$50 mil para ficar em garantia. Então, ele já faz isso automaticamente, né? Não, o resto vai para o carro, ele volta para a empresa. Isso tudo feito de maneira automática, tudo feito de maneira exponencial, tudo feito barato, porque é automático, não são pessoas fazendo. Contratos inteligentes na parada. Outra inteligência. Então, assim, anos atrás, a conta vinculada não é um negócio novo, tá? É um negócio assim, vem do termo em inglês de escrow account, que, cara, assim, desde que eu era estagiário, isso já existia. Quando eu trabalhava no Deutsche, isso já existia, mas existia uma equipe para fazer isso. Eram pessoas que ficavam na frente do computador, lendo o contrato, falando, beleza, tem que dar o dinheiro para tal cara. Porra, tinha uma pessoa que custava ali um salário de 10, 12, 15 mil reais para fazer aquilo ali. Então, imagina o preço do produto. Né? Então, ou seja, toda a parte de tecnologia, toda essa infraestrutura que a OneFi está se propondo a construir, não só a tecnologia dela, mas é muito importante também que a OneFi ela integra as tecnologias com outras empresas no mercado que têm a parte da solução, viabiliza eu emprestar R$500 mil a um custo para o meu cliente, um custo total, já contando imposto, já contando as emissões, já contando essas contas, um custo de R$10 mil. Então, assim, muito mais eficiente, né, Gustavo? Muito mais eficiente. E era inimaginável. Então,
Mais que eficiente, João, se tornou acessível para os dois lados. E quando você torna isso mais acessível, você está cumprindo a função que eu falei lá no começo. Você tem poupadores, você tem os tomadores, né, daquele recurso. Então, quanto mais acessível e mais eficiente você é na intermediação, mais você está desenvolvendo a sua economia. Então, é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o poupador e é bom para a empresa. É bom para todo mundo. Tá? Se for bem feito, é bom para todo mundo. Isso é muito foda, isso é muito importante, isso é muito importante. E como é que essa pool foi construída? Os investimentos já foram preenchidos? Ainda tem espaço? Em primeiro lugar, deixa eu só avisar o pessoal, ó, quem quiser saber dessas informações antecipadamente e falar sobre tokenização 24/7, participem do grupo de WhatsApp da MFI. O link é esse que está aqui na tela. É gratuito, vocês podem clicar e participar lá. A gente faz o Tokenomics uma vez por semana, toda terça-feira às 10. Mas lá esse assunto acontece 24/7. E essas ofertas acabam sendo avisadas em primeiro lugar por lá. Essa oferta já aconteceu? Vai acontecer? Qual que é o status dela? Quais são as condições? Legal. A oferta aqui foi um pouquinho diferente, né, do que a OneFi está se propondo a fazer. Ela foi uma oferta privada. A gente fez um teste, né? Então a gente queria testar mais o nosso modelo, né? Então a gente aqui então só relembrando o que eu faço, sou consultor, eu estruturo isso para as pessoas, né? Tanto dinheiro para VC, quanto vender uma empresa, quanto trazer um crédito, como consultor. Agora eu estou montando uma nova unidade de negócio, que é um negócio de gestor. Então o que é uma função de gestor aqui, de maneira mega simplificada, viu, pessoal? Eu pego uma grana minha, pego uma grana do meu sócio, colocamos num instrumento, tá? E trazemos dinheiro de terceiros. Então, com esse pool de dinheiro, eu vou lá, dentro de uma tese que eu determino, vou emprestar dinheiro para empresas de tecnologia que atendem os requisitos A, B, C, D e F, né? E distribuo esse dinheiro para essas empresas em troca de um FII, né? Ou seja, o cara uma parte da remuneração dele, ele me paga aquilo ali. E como eu alinho os interesses, parte daquele pool de dinheiro, parte daquele dinheiro é meu. Então, se eu fizer besteira, eu não estou perdendo só o dinheiro do investidor, estou perdendo também o meu dinheiro. Então, assim, geralmente, que o mercado ele funciona, tá? Então, eu estou montando isso. Então, o que eu pedi ajuda aqui do Pirola, né? Então, a gente fazer essa primeira operação para poder entender um pouco o case, para poder desenhar esse case. Vou fazer outras operações ainda dentro desse modelo de teste para eu conseguir lançar no mercado. Uma vez lançado, o que eu penso aqui em termos de remuneração, tá? Ô, João, já que você perguntou. Quando a gente lançar esse produto para o mercado, a gente deve ter, na média, uma remuneração de CDI mais 10% ao ano, né? Que daria uma remuneração ao ano hoje, no mercado atual, de 23% ao ano, né? Então, é isso que a gente está mirando. Obviamente que curva de juros, né, ela tem uma tendência a cair, mas o produto final, ele vai ficar alguma coisa entre 18% e 22%, provavelmente a depender de quando o CDI o quanto tiver o CDI na época que a gente lançar esse produto. Produto voltado para o público a gente deve lançar no próximo ano, tá? Enquanto isso, as operações de fato são só privadas. Investimento mínimo num produto desse, qual que é a ideia? A ideia, João, assim, seria a gente fazer uma captação de R$50 mil por pessoa física, né? O mínimo, mas é uma coisa ainda que eu ainda não parei para pensar no detalhe. É algo que eu ainda vou bater com o João e pegar um pouco a percepção dele na hora que ele tiver uma massa crítica ali de mais investidor. Eu falei assim, Gustavo, estou olhando aqui o mercado está funcionando assim, né? Mas eu pensaria alguma coisa próximo de 50, mas pode ser que venha a ser mais baixo, né? Muito interessante, muito interessante. Ó, essa pergunta é boa, Pirola, acho que essa é para ti. Como que o microempresário brasileiro terá acesso a essas soluções de crédito? Depende dos originadores, como a MMK? Sim, Wilderson, hoje a gente trabalha através de originadores, né? Então, a MMK, por exemplo, é um canal de acesso, tá, a crédito, assim como outros originadores trabalham conosco. Para alguns tipos de operação bem específicos, a gente vai
provavelmente ainda esse ano começar a testar uma abordagem direta que não conflite com os nossos parceiros especialistas, né? Legal. Então, Legal. mas hoje o melhor caminho com certeza é ir direto com os originadores. A gente felizmente tem uma diversidade agora de pools em operação que conseguem atender ali vários tipos de necessidade, né? Então, se trabalha com cartão de crédito, com duplicata, se não tem garantia, aí eu acho que a gente consegue direcionar. Se for um caso real aí que você tem na sua mão, né, próprio, só entrar no nosso grupo, nos acionar ali, o Vini, o pessoal consegue direcionar ali e te guiar para falar com as pessoas corretas. Boa, só fica claro, né? Hoje, porque hoje a gente não atende, né, diretamente ali o credor, só através desses parceiros. Exato. Se alguém hoje quer buscar crédito, não dá para buscar isso com a MFI, dá para buscar com os originadores parceiros. Né? A gente sempre, inclusive, abre espaço. Ou, Gustavo, se alguém quiser te procurar, por exemplo, como que faz? Pelo LinkedIn, que a gente compartilhou mais cedo, se o pessoal quiser buscar crédito, buscar uma oferta de crédito com vocês? O Instagram, eu deixo, o meu Instagram é fechado, assim, então a pessoa vai ter um pouco de dificuldade de falar comigo, mas o melhor canal é o LinkedIn, é onde eu respondo mais rápido. Eu poderia até deixar o meu e-mail, mas eu olho o meu e-mail geralmente de manhã e à noite. Então, se quiser ali falar comigo de maneira mais rápida, hoje eu sugiro de fato o LinkedIn, tá? Tá aí, ó, tá aí o link. E só, pessoal, assim, só aproveitando aqui a pergunta, de fato, o originador, ele tem um papel não só de intermediação, que às vezes a pessoa acha que é um broker, né? Mas infelizmente, linguagem de finanças é muito parecido com o direito, né? Então existe toda uma técnica que às vezes a pessoa, ali principalmente o pequeno empresário, é aquilo que eu comentei, ele não foi preparado, assim, não foi preparado para isso, não tem problema, né? Assim como eu também não fui preparado para ser médico, né? Então por isso que eu vou no médico, o médico vai lá e me ajuda. Então o papel do originador, na hora que você for escolher um originador, você tem que entender que o papel dele não é só intermediar, é ele estruturar para você falar assim, o produto é esse, você tem que fazer assim. Cara, ele tem que ter a capacidade de olhar a tua contabilidade e falar assim, cara, o que você quer não é possível, o que você precisa é isso aqui, né? Então, assim, é um papel muito importante do originador nesse quesito. De fato, ajudar o empresário, ajudar o empreendedor, né, a não só ter acesso a isso, mas entender de fato se ele precisa. E o que ele precisa, qual que é o formato que ele precisa, né? Então, acho que esse é o principal recado que eu poderia deixar em relação a papéis, como não existe só a gente, existem outras empresas para outros segmentos. Sempre assim, como as pessoas costumam dizer, procure um médico na hora que você está doente, ou procure um advogado quando você tem um problema judiciário. Procure um originador na hora que você precisa de um dinheiro. Pode ser que ele tenha uma solução mais eficiente, ou então, de repente, ele pode vir até com uma outra solução, porque ele vai te mostrar que aquela solução que você estava achando que você precisava, você não precisa. Tá? Exatamente. São pessoas especializadas em determinados tipos de dívida, né? Por isso que a MFI junta esses pontos tão bem. Bom, papo muito bom. Vamos liberar a gotinha de hoje aqui, para a gente lembrar desse papo. Acessem gotas.social. Bora pegar o nosso Anfabiano de hoje. E o código, senhores, é esse aqui, MFI MMK. MFI MMK. Vou deixar aqui no chat também, para ficar mais fácil, MFI MMK. Pronto. Assim, para todo mundo conseguir ver o Anfabiano de hoje. Está aqui, Anfabiano de hoje. Anfabiano e seus parceiros do mercado de capitais. O Anfabiano, unindo força com seus dois parceiros, traça estratégias visionárias para revolucionar o mercado de capitais. Unidos por um propósito comum, eles almejam democratizar o acesso a produtos financeiros diversificados, garantindo que cada vez mais pessoas possam explorar e se beneficiar de um mercado abrangente e incluso. Então tá aí o Anfabiano de hoje, você já sabe, né, que tem um Anfabiano por Tokenomics. Hoje, essa referência aí à MMK, então são 60 gotas, são mais ou menos 60 pessoas assistindo simultaneamente aqui nesse momento. Então, colecionem para a gente lembrar desse papo de hoje. Mais uma vez, fica o convite para todo mundo fazer parte lá do WhatsApp da MFI,
né? Lá discute-se tokenização de ativos do mundo real 24/7. Estou mais uma vez colocando aqui no chat para ninguém ficar de fora. Então, fiquem atentos que as notícias são compartilhadas em primeira mão por lá. Valeu? Gustavo, considerações finais, cara, sobre o assunto. Fica à vontade para convidar o pessoal para continuar esse papo em outro lugar, para seguir a MMK. Palavras finais. Legal. João, cara, primeiro agradecer aqui, né, então, o convite. Eu acho mega importante esse tema e principalmente trazer para as pessoas como o nome do último colega me fugiu aqui, mas principalmente para o microempresário ou pequeno empresário. Eu venho até comentar aqui, né, o Wilderson. Legal. Wilderson, eu gosto muito desse tema de micro e pequeno empresário, né? Então, até o meu pai, ele é professor da USP e estuda as questões tributárias para o micro e pequeno empresário. Então, assim, o que eu queria deixar aqui de recado vocês vão ser atingidos por essa revolução tecnológica. Concordo. E podem ter certeza que daqui a alguns anos, né, vocês vão começar a ter acesso a crédito mais facilitado, né, e de maneira mais democrática do que você encontra hoje no mercado, através de um mercado bancário. Então, o meu recado se preparem, né? Então, assim, façam o dever de casa, que quando essa solução chegar de maneira mais ampla, vocês puderem se beneficiar dessa facilidade. Porque é o futuro. O futuro vai ser, de fato, a finança descentralizada, né? E cada vez mais o investidor está mais próximo do tomador de recurso, né? E tendo cada vez menos intermediários ali num valor muito mais competitivo. Excelente, Gustavo. Muito bom. Pirola. Pessoal, acho que para quem gosta do assunto Real World Assets, tokenização de ativos, o mercado só vai ter mais novidade de agora em diante, né? Então, fiquem ligados. A gente mal consegue se segurar aqui para compartilhar outras coisas, né? Eu acho que também é chato ficar falando só do DeFi, é importante a gente falar do ecossistema como um todo, e de quem também não tem nenhuma familiaridade com cripto, mas está construindo ali do lado de negócio, do lado do real world, né? As soluções. Então, é isso que a gente tenta trazer aqui também. Muito ansioso para em breve compartilhar mais sobre algumas coisas que eu mencionei aqui por alto, né? Tanto eu quanto o resto do pessoal da DeFi aqui. Obrigado de novo, João, aí pelo espaço, pessoal, por ouvir um pouquinho do que a gente tem construído. Excelente. Pirola, muito obrigado. Gustavo, também muito obrigado. A todos que estão nos acompanhando até aqui. Muito obrigado. Estou de volta amanhã nesse mesmo canal, 7 horas da manhã, muito provavelmente sozinho, para bater papo com vocês, falar de mercado. Valeu? Bom dia a todos. Um abraço, João. Obrigado, João. Obrigado, Pirola. Tchau. Tchau, pessoal.